Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos prosseguir em nossa jornada de estudos sobre esse imenso amor de Deus, esse amor misericordioso, esse amor gracioso que nós lemos, entendemos e experimentamos quando, a partir dos ensinamentos bíblicos, temos a oportunidade de compartilhar a mensagem do Evangelho, as boas novas, com aqueles que não creem em Jesus ainda. E é maravilhoso ver como que a palavra é viva e eficaz. Eu muitas vezes entregando um folheto ou apenas compartilhando um texto, seja por mídias sociais, seja pessoalmente, a palavra por si só ela já toca o coração, mostrando o imensurável amor do nosso Senhor. E nessa lição de hoje, nesse estudo 5, que tem como título, Ninguém tem amor maior do que este, nós vamos ver sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo e a incontestável manifestação do seu amor, entregando a sua vida por nós que somos pecadores, que somos indignos e nem merecemos sequer estar na presença do nosso Senhor. Mas Deus, Ele nos amou e nos mostrou esse amor por meio de Jesus Cristo. Estende a sua mão e traz salvação gratuita a todo aquele que crê. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos honra, glória e louvor pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Redentor, que deixou as riquezas lá na glória, tornou-se como um de nós, Cordeiro, que tira o pecado do mundo, perfeito em tudo, cumpriu toda a lei, de forma que se entregou ali na cruz do Calvário, fez e consumou a sua justiça, e hoje nós conhecemos o seu amor por meio, não só dos relatos que temos no Evangelho, mas por meio da ação do Teu Santo Espírito em nossa vida, que nos mobiliza e nos leva a anunciar a verdade do Evangelho a todos que estão ao nosso redor, a investir em missões, seja oração, seja cumprindo o ID pessoalmente, ou seja, ofertando para essa causa tão importante. Sabemos que tudo isso que nos move é o amor do Senhor, amor este que nos leva a amar e que nos faz compreender a plenitude do Teu amor. Ó Deus, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Fala ao nosso coração por meio desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 15, versículo 13. João 15, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus ele expressou de uma forma muito clara o imperativo, de amar uns aos outros como eu vos amei. E aí ele expressa esse amor mostrando como que o que ele iria fazer logo a seguir desse relato em João 15, 13. Ele ia entregar a sua vida na cruz do Calvário. Os discípulos até então não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Eles esperavam que Jesus, após a entrada ali em Jerusalém, uma entrada que foi cercada por até um relativo tumulto, porque havia aqueles que gritavam, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E também havia aqueles que estavam, mas quem que é esse que está entrando aqui? Então, sim, havia um certo alvoroço na cidade de Jerusalém. E muitos diziam que Jesus era o Messias e ia estabelecer um reino político aqui na terra. Queria derrubar o Império Romano, iria derrubar também toda aquela opressão religiosa que eles sofriam, e ia trazer liberdade, mas uma liberdade terrena. Eles não viam Jesus como Salvador dos nossos pecados e a real necessidade que o homem tem de se reconciliar com Deus. Porque o pecado trouxe separação entre Deus e nós. Nós todos somos pecadores. Não merecemos a salvação, mas Deus de graça
dá por meio do seu dom infinito, o seu amor, que é um presente dado a toda a humanidade. E essa convicção do amor de Jesus que a gente vê nos relatos bíblicos, também é expressa nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 13, de 1 a 5, quando o evangelista faz o seguinte relato: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus, ele amou os seus até o fim. João, ele testemunhou isso, ele andou com Jesus, e ele percebeu isso e relatou isso no seu evangelho. E esse amar até o fim é amar de um modo que as pessoas elas não compreendem dentro dos padrões deste mundo. Porque dentro dos padrões deste mundo é fácil amar aqueles que amam a gente. Só que o amor de Deus é um amor que é estendido a todos, sem exceção, aqueles que amam a Deus e aqueles que também não amam a Deus. O amor de Deus, ele é imensurável, ele é sem limites. O limite que o coração duro do homem coloca não pode impedir a manifestação do amor de Deus. E amar da forma como o Senhor Jesus nos ama, amar até o fim, é aceitar, como um comentarista diz, Everett Harrison diz, é aceitar que um criminoso, ele pode se arrepender. Embora o senso comum grite que um criminoso, ele não tem o direito de se arrepender. É colocar-se no último lugar da fila, sem ser visto, conquanto as pessoas em geral, elas briguem por fama, elas briguem por brilho, por aplauso e por reconhecimento. Foi esse o amor que Jesus manifestou, o amor até o fim. O amor que é capaz de renunciar à própria vida, morrendo a nossa morte e oferecendo a sua vida eterna a todo o que crê. Nada que nós façamos ou pensemos fará com que Jesus pare de nos amar. Nada. Não há nada que a gente possa fazer ou pensar que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A cruz, ela não é algo imposto, mas algo aceito. A convicção desse amor de Deus, ela é percebida quando Jesus, ele caminha ali, já no final da sua vida terrena, ele caminha ali, em direção a Jerusalém, com o olho fixo para Jerusalém, sabendo que era chegada a sua hora. E em momento nenhum ele fugiu. Quando ele ora, ele diz ao Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele se esvazia a tal ponto que ele passa por todo aquele processo injusto de julgamento em diversas instâncias, totalmente fora do que era previsto no padrão da lei, e ali Jesus Cristo, ele, mesmo assim, ele se entrega, ele permanece em silêncio diante de vários momentos, diante de mentiras,
de testemunhas compradas que até entravam em contradição umas com as outras, mas ele se silencia e vai como um cordeiro que está pronto para ser entregue em oferta pelo pecado. Mas pouco antes dessa cena da crucificação, Jesus ele deixa um exemplo importantíssimo para os discípulos, quando ele lava os pés dos discípulos. Naquele momento ali, durante a celebração da ceia. E Jesus ele dá aquele exemplo de amor, mostrando para os discípulos que assim como ele veio para servir e não ser servido, assim também somos nós que seguimos o Senhor Jesus. Um amor que nos leva a servir, a importar em fazer o bem ao próximo, a manifestar o amor, deixar o nosso próximo sentir que ele é amado por nós, porque nós somos amados por Deus e Deus nos leva a amar, de forma que ele também vai sentir-se amado por Deus e amará também. É o amor que nos leva a amar, o amor insondável do nosso Senhor. Um amor, uma expressão de amor incondicional. E nessa primeira parte do nosso estudo, gostaria de debruçar com os irmãos em Isaías capítulo 53, que diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, é maravilhoso ver esse relato e comovente também de Isaías capítulo 53, porque é uma riqueza de detalhes que o profeta apresenta, como se Isaías fosse o quinto evangelho. Alguns comentaristas até se referem a Isaías como o quinto evangelho, dada a riqueza de detalhes sobre diversos episódios da vida de Jesus, em especial este, sobre a sua entrega ali na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. A graça de Deus demonstrada ali na cruz, ela liquidou a ideia do mérito, a ideia de que nós merecemos a salvação. Na cruz, aquele que não merecia a morte, ele passou por ela para que tivéssemos vida. O verbo principal do nosso viver, a partir dessa verdade, a partir dessa realidade, deve ser o amor. Amar. Amar para corresponder o amor de Deus, o amor que transborda e que nos leva a amar uns aos outros. A morte que Jesus sofreu ali na cruz do Calvário sobre nós foi uma morte terrível. E Jesus ele foi condenado de uma forma totalmente injusta. Na calada da noite, prenderam o Senhor Jesus, não deram para ele o direito de defesa, as testemunhas foram compradas, entraram em contradição, nem o princípio das testemunhas que eram ouvidas foram cumpridas. O princípio de ouvir as testemunhas de acordo com o que era preconizado na lei, nem isso foi cumprido. E de uma forma a romper e a descumprir tudo que estava ali na lei em relação aos julgamentos, Jesus ele foi julgado de uma forma injusta. E aí, não podendo os sacerdotes, por causa da razão da festa da Páscoa e por causa de todo o povo que estava ali reunido, não podendo os próprios sacerdotes julgar Jesus com a pena de morte, levam de forma covarde a Pilatos, a Herodes, e aí até que Pilatos, numa cena também de covardia, lava suas mãos e entrega Jesus para ser crucificado diante de um povo que prefere Barrabás, um terrível ladrão, do que salvar ou livrar Jesus daquela terrível morte. Mas tudo isso para o Pai não foi uma surpresa, porque a morte de Jesus na cruz já estava na agenda do nosso Senhor desde a eternidade. E Jesus, desde a eternidade, por meio do seu infinito amor, ele se dispôs a pagar o alto preço do pecado ali na cruz do Calvário. E ali, depois de ser torturado, moído, os chicotes que naquela época os soldados romanos usavam para literalmente torturar a pessoa que estava para ser crucificada, muitos daqueles chicotes tinham uma espécie de ferro pontiagudo na ponta, de forma a arrancar a carne daquele que estava sendo chicoteado. E Jesus, depois de passar por todo tipo de tortura e julgamento covarde, ele ainda tem que levar a sua cruz até o Monte da Caveira. E ali ele é contado entre os transgressores, um ladrão à sua direita, outro ladrão à sua esquerda. E a morte de cruz era uma morte terrível, porque a pessoa ela era amarrada e tinha cravos que perfuravam a mão. Alguns acreditam que o cravo perfurava o punho, outros acreditam que o cravo perfurava a palma da mão e era amarrado, de tal forma que a pessoa ela ficava pendurada ali na cruz, e muitas vezes o processo de crucificação podia durar dias a fio. E chegava um ponto que o corpo da pessoa começava a ceder, e aí a pessoa ela morria por asfixia, porque a costela ela perfurava o pulmão. Então, além de toda a dor ali que os cravos ocasionavam, que a tortura pré-crucificação ela também promovia,
ainda tinha a questão da asfixia, o corpo cedendo, a costela perfurando o pulmão, e a pessoa ela morria sem ar, sem a capacidade de respirar. Foi essa terrível morte que o nosso Senhor Jesus passou em nosso lugar. A cruz era uma terrível pena de morte. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo registra: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito Santo que habita hoje na igreja e que nos mantém em comunhão uns com os outros, nos fazendo amar uns aos outros e também nos fazendo amar sem fazer acepção de pessoas, pregando a palavra, proclamando as boas novas do Evangelho. E na cruz o Senhor Jesus ainda demonstra o seu infinito amor quando ele clama ao Pai, conforme registrado em Lucas capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Todo tipo de vergonha, desrespeito sobre um justo que injustamente estava sendo crucificado em nosso lugar. E Jesus Cristo, ele direciona o seu pensamento ao Pai e mais uma vez demonstra o seu infinito amor, pedindo para o Pai perdoar, porque a humanidade não sabia o que estava fazendo naquele momento. Mesmo diante das zombarias que lhe eram dirigidas, mesmo diante da repartição das suas vestes, a crucificação era um terrível momento de vergonha. Alguns historiadores dizem que a crucificação, a pessoa que era crucificada nua, para servir de vergonha. Por isso que o que nós vemos descrito em Isaías 53 é muito preciso nesse sentido. Nós não víamos no Senhor Jesus nenhuma formosura, enquanto ele estava ali crucificado na cruz do Calvário. Mas ao Pai agradou moê-lo. Ao Pai agradou entregar Jesus Cristo em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida. Isto é amor. Não há amor maior do que este, em dar a sua própria vida pelos seus amigos, estendendo a possibilidade de reconciliação a todo aquele que crê. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se entregando ali na cruz do Calvário, sacrifício esse que de uma vez por todas pagou o alto preço do pecado. O Salvador que mesmo pendurado ali na cruz, sofrendo terrível dor, carregando sobre si todas as nossas dores, enfermidades e pecados, ele intercede pelos seus acusadores. Pai, perdoa-lhes. E uma cena na crucificação que nos chama a atenção. Isaías diz que ele foi contado entre os transgressores. E, de fato, dois ladrões, um de um lado, outro do outro, e Jesus ali entre aqueles dois ladrões. De repente, num determinado momento, um deles crê em Jesus durante a crucificação e clama a Jesus por salvação. E Jesus responde, conforme registrado em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que grande amor misericordioso. Hoje, quando a gente vê pessoas cometendo os mais bárbaros crimes, vem na nossa cabeça, essa pessoa merece ir para o inferno. Mas mesmo assim o Senhor estende o seu amor e há possibilidade de salvação para o mais terrível criminoso. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus é sem limites,
nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ladrão creu e Jesus lhe respondeu com uma promessa. Promessa hoje que todos nós aguardamos de um dia estar com Jesus. Breve ele vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Missão cumprida. Jesus ele sabia da necessidade de cumprir tudo o que fora dito pelos profetas. E de uma forma zelosa e amorosa, ele pacientemente passa por tudo aquilo, foi entregue na mão de pecadores, não falou nada. E foi até morte e morte de cruz. E tudo aquilo que foi dito pelos profetas foi cumprido. E Lucas 23, 46 tem esse registro sobre o nosso Senhor Jesus, que clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus, o Senhor da vida, ele entrega o seu espírito. Naquela hora, houve trevas, já estava acontecendo trevas sobre toda a terra, e de repente Jesus expira e dá um grande terremoto naquela região, e o véu, lá que separava o Santíssimo, o lugar Santíssimo no templo, ele rasga de alto a baixo, de forma que todos aqueles que presenciaram esse fato viram que foi um feito sobrenatural, porque um véu daquele tamanho não poderia ser rasgado de alto a baixo, a não ser por algo sobrenatural, mostrando que agora, por causa do sacrifício de Jesus consumado na cruz do Calvário, nada mais traz separação entre Deus e os homens, porque Cristo Jesus, o único e suficiente mediador, ele tornou-se o vivo caminho para a eternidade com Deus. O amor de Deus ele foi revelado de maneira plena, tudo estava consumado, não havia mais dúvida nenhuma, e nem há mais dúvida nenhuma, Deus é amor. E a cruz, ela não foi o fim, irmãos. A cruz, na verdade, foi o início do tempo de anunciar que Deus nos amou. Hoje, nós como igreja, nós estamos anunciando essa verdade do amor de Deus. Esse amor que pode mudar até o coração mais endurecido. É um amor que traz uma transformação sem igual. Deus, ele entregou o seu Filho Jesus para morrer a nossa morte. Hoje nós vivemos a sua vida, de tal sorte que nós não fazemos parte do reino deste mundo, mas fazemos parte do reino sem fim do nosso Senhor, um reino inabalável, um reino de amor. Conforme está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, 13 e 14, quando Paulo escreve: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. O reino do nosso Senhor Jesus, ele é inabalável, ele é sem fim, cumprindo a promessa que Deus fez a Davi. E Jesus, como da linhagem de Davi, estabeleceu o reino sem fim, um reino que não segue os parâmetros desse mundo, porque esse mundo, ele perece, ele jaz no maligno. Mas Jesus Cristo estabelece esse reino sem fim, esse reino inabalável, esse reino de amor, de modo que todo aquele que crê em Jesus torna-se cidadão deste reino. E nós, como embaixadores e mensageiras do Rei, fazendo alusão a essas duas importantíssimas organizações da nossa igreja. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Uma vez mensageira, as irmãs são sempre mensageiras do Rei. Nós temos essa missão de anunciar a verdade que está no Evangelho. Cristo nasceu, se tornou como um de nós, se fez carne e osso como um de nós, foi perfeito, cumpriu a lei em sua plenitude, justo,
morreu injustamente a nossa morte, ressuscitou, venceu a morte. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E como aplicação, irmãos, Paulo ele escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, um texto que por si só encerra uma preciosa lição e um imperativo urgente para a vida da igreja hoje. Filipenses 2, de 1 a 11 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, escreve o apóstolo Paulo, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo mostrando a necessidade de vivermos como um só corpo em Cristo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Dar a vida. Ou seja, da mesma forma como Jesus deu a sua vida, nós damos a vida em favor daquele que nós amamos, os nossos irmãos da nossa igreja, todos nós, e também aqueles que jazem nesse mundo do maligno. Se for necessário, dar a nossa vida para que a mensagem da salvação chegue ao coração mais endurecido. E o apóstolo Paulo ainda continua: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Breve Jesus voltará. Até lá, que nós tenhamos o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós amemos, que nós amemos como Ele nos amou, lembrando que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Até lá, prossigamos proclamando o Evangelho. Breve Jesus Cristo vem, a noite ainda não chegou, ainda é tempo, os campos estão brancos para a colheita. Vamos orar, pedindo a Deus que envie trabalhadores para a sua seara. Ó Deus, a Ti honra, glória e louvor. Confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, o único mediador, o nosso único acesso ao Senhor. O Senhor Jesus que nos outorgou o Espírito Santo, que nos move hoje a anunciar a Tua palavra, a anunciar a verdade do Evangelho, a proclamar o Teu imenso amor. Ó Deus, rogamos, envia trabalhadores para a Sua seara. Sabemos que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Faz cada um de nós ceifeiros da seara santa. Faz de cada um de nós missionários de nossos próprios lares, para proclamarmos essa mensagem que enche o nosso coração de esperança e de amor, a mensagem da salvação em Jesus Cristo,
nosso Senhor e Salvador, o único Salvador. Ele se entregou ali na cruz do Calvário, Ele morreu a nossa morte, nós cremos nisso, nós proclamamos isso. Queremos, ó Deus, ser instrumentos para que a mensagem do Evangelho chegue a todos os corações. Em nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. No próximo estudo nosso, nós iremos já começar com a jornada da igreja, o imperativo que o Senhor Jesus deixa à igreja de ir e anunciar a verdade do Evangelho e a lição de número 6 com o título Conhecidos pelo Amor. Deus te abençoe.